você pudesse aí nos acompanhar, colocar o seu coração diante de Deus, sua mente, para a gente poder cantar que o nosso Deus é um Deus maravilhoso, que deixou a glória, e Ele fez isso tudo por amor a nós, para nos salvar. E Ele é o Deus Emanuel, o Deus que está presente conosco. Vamos cantar nessa noite? Sua glória foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Amém. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Muito boa noite. Começar o culto de celebração com essa música é top, como dizia o pastor Felipe. Essa música Galileu é uma música que fala muito ao meu coração e eu gosto bastante dela. E vamos para mais um culto de celebração. Chama todas as pessoas que estão aí na sua casa. Dê um grito aí. Ei, começou o culto de celebração. Chega para cá, vamos se assentar, vamos celebrar o nosso Deus mais um domingo, mais uma noite, que graças a Ele nos permitiu estar aqui mais uma vez, amém? Nós temos alguns avisos para dar aos irmãos. Essa semana nós temos o nosso Conheça Mais, dia 28/4, ainda somente online, dia 28/4, nosso Conheça Mais com o poder de crer corretamente. Então, participe conosco, estaremos enviando o link da
da live, do programa que estaremos utilizando na quarta-feira, seja um Zoom, um Google Meet, qual for, mas o pastor estará enviando alguns minutos antes de iniciar, então não deixe de participar conosco no nosso Conheça Mais, quarta-feira online. No próximo domingo, nós retornaremos... Não, perdão. Eu alinhei com o Vitor e eu que errei aqui. Nós estamos tendo os nossos momentos top, virtualmente, online. Mande uma mensagem para o pastor Felipe, marque com ele. Os encontros estão acontecendo online, mas o sentido é o mesmo. Estamos tendo o nosso momento de teoria, de oração e de prática. Não deixe de fazer o seu momento top com o pastor. Tem sido um momento de bênção, um momento abençoado, e tenho certeza que vai fazer uma grande diferença no seu dia a dia. No próximo domingo, agora sim, nós retornaremos com as nossas atividades presenciais. Teremos a nossa EBD com o tema Edificai-vos uns aos outros. Nós estivemos hoje falando sobre o perdão, nosso irmão Aldeni ministrou a EBD para nós. E no próximo domingo teremos com este tema, retornaremos aqui às 9 horas da manhã. Teremos também presencial, mas também de forma online, como vinha acontecendo. Para os irmãos que não se sentirem à vontade ainda de retornar ao presencial, nós continuaremos transmitindo nossas atividades normalmente pelo YouTube. E à noite, nosso culto de celebração, também presencial e online, e teremos a ceia do Senhor para aqueles irmãos que estiverem aqui presencialmente. Eu não sei se vamos conseguir entregar a ceia para os irmãos que estiverem em casa, mas o pastor, já estou passando uma missão aqui para ele, ele mandará a mensagem lá no grupo, informando se teremos essa ceia entregando nas casas dos irmãos ou não. Mas presencialmente teremos a nossa ceia, vamos celebrar o nome do Senhor aqui mais um domingo. Nós temos o nosso projeto do Celeiro do Amor, que é a arrecadação de cestas básicas, alimentos, seja qual for alimentos, ou então em quantia em dinheiro, para que podemos levar alimentos até as famílias necessitadas. Então, você que deseja participar, durante o culto, ou então mande uma mensagem, traga um alimento para poder inteirar essa cesta básica. Se você não tiver condições de trazer uma cesta completa, traga um macarrão, um molho de tomate, um arroz, já vai ajudar a gente a montar algumas cestas e entregar. Esse mês já conseguimos ajudar algumas famílias e queremos aumentar esse número de doações. Sabemos que nesse momento de pandemia, as famílias necessitadas aumentaram muito o número de famílias necessitadas. Então, que podemos colaborar com essas famílias e cumprir o que Deus nos chamou para fazer. Nós vamos para o nosso momento de missões mundiais, e eu quero fazer esse momento já agradecendo aos irmãos, querendo que grandes coisas Deus tem feito através das nossas vidas, através da nossa igreja. Eu digo isso porque nós já atingimos um valor da nossa meta, eu vou falar logo mais, e sou grato a Deus pela vida dos irmãos, e porque entenderam a importância de ofertar missões, sobre missões, a importância de orar por missões e orar por nossos missionários. Então, missões realmente faz parte de nós como cristãos, faz parte de nós como batistas. Nós estamos com o nosso tema de missões mundiais, Viva o Poder de Transformar. E hoje nós temos o nosso tema, né, que eu acabei de falar, e temos a nossa divisa, que é o versículo de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Esse eu não passei para ti, Vitor, mas projeta para nós. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, os irmãos já sabem de cor. Diz assim: pois Deus não nos deu o espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Cremos nessa palavra, que possamos tomar ela para nós e crer que podemos viver o poder de transformar em nossas vidas. Projeta para mim também, por favor, Lucas 9, versículo 1 e 2. Diz assim: Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Depois, enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Assim como Jesus declarou na vida dos 12, ele também declarou em nossas vidas que no nome dele nós temos poder para curar, para poder operar um milagre através da vida das outras pessoas. Que nós possamos colocar em prática esse poder que Jesus nos deixou.
Assim como Ele deixou para eles, deixou para nós também. Mas que nós possamos não só ficar conosco esse poder, mas que possamos colocar em prática e abençoar a vida de outras pessoas lá fora. Pessoas que estão precisando de uma palavra amiga, de uma libertação, precisando de cura, que nós possamos colocar em prática e desenvolver esse poder. E possamos escolher viver esse poder de transformar vidas, amém? E falando da nossa meta, como eu tinha falado no início, nossa meta era de R$1.000, né? Ainda é de R$1.000. E no dia 18 de abril deste mês, nós atingimos 75% da nossa meta. Então, sou grato a Deus por isso, nós como igreja somos gratos à vida dos irmãos, porque cremos que nós vamos ultrapassar essa meta, como eu disse nos primeiros dias de missões mundiais, que a nossa meta era essa, mas já cria que nós iríamos ultrapassar. Então, nossa campanha de missões mundiais se encerra dia 30 de maio, e eu creio que nós já vamos ultrapassar isso e vamos celebrar isso juntos aqui, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meus irmãos, que ofertaram, e continue orando, continue ofertando, porque cremos que Deus quer fazer algo muito maior ainda através de nossas vidas, amém? Vamos para o nosso momento, dízimos e ofertas. Eu quero ler um versículo que está em Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Que além de trazer o nosso dízimo, devolver o nosso dízimo, trazer a nossa oferta, que nós possamos se colocar como sacrifício santo e vivo ao Senhor, que possamos sempre viver uma vida de santidade agradável a Deus, que antes de fazer todo esse momento de oferta, de dízimo, possamos se colocar diante do Senhor, crendo que Ele tem o melhor para nossas vidas e que não faz sentido viver sem colocar as nossas vidas nas mãos dEle. Então, coloque a sua vida diante do Senhor, continue ofertando, continue dizimando e cremos que grandes coisas Deus tem a fazer. E ficamos agora com o nosso momento de louvor. Vamos cantar uma canção que diz que nós estamos aqui abrindo o nosso coração diante do nosso Deus, sabendo que o nosso Deus é fiel e que Ele traz palavras de amor e esperança sem fim para nós. Então se derrame, abra seu coração, abra a sua mente, abra toda a sua vida para Ele neste momento, em nome de Jesus. Eis-me aqui.
que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Amém. Amém, glória a Deus. Com esse nosso espírito de nos derramar diante do nosso Senhor, é que nós vamos refletir um pouco agora da palavra do nosso Deus. A gente está encerrando a nossa série de mensagens no mês de abril, que nós falamos sobre o que é essencial para você, o que é essencial para nós. Essa vai ser a nossa última mensagem sobre isso, o que é essencial para você, o que é essencial para nós, porque no domingo que vem, dia 2 de maio, já entramos no nosso mês da família, o mês da família União, que nós comemoramos todo mês de maio. Então teremos, durante todo o mês de maio, temas voltados para a família. Então nossas mensagens serão voltadas sobre a família, nossos estudos também, nós teremos devocionais, mensagens no nosso grupo de WhatsApp, a gente vai mandar reflexões, textos, imagens, para a gente refletir sobre o Dia da Família União, mês da Família União, no mês de maio, tá bom? Na nossa mensagem de hoje, eu quero primeiro agradecer a Deus, você que está nos acompanhando, muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te use poderosamente onde você estiver. Obrigado por compartilhar também com a sua família, com seus amigos, esse nosso link do nosso culto de hoje. Acabou o louvor agorinha, talvez você foi aí beber uma água, eu vou beber a minha agora aqui também, mas aí você pode já voltar, se aprontar, se arrumar, para a gente começar a nossa reflexão dessa noite. A gente vai verificar alguns versículos bíblicos que nós temos, que vão nos ajudar a entender o que a palavra de Deus tem para nós, o que Jesus tem para nós, o que é bom para a nossa vida. A gente viu nos domingos anteriores que o que é essencial para nós, o primeiro de tudo, o que é essencial para nós é Jesus Cristo. A gente tem visto tanta dificuldade que o nosso mundo está passando, o nosso Brasil está enfrentando, e que a primeira coisa essencial que nós devemos ter é Jesus Cristo como o centro da nossa vida, como o centro das nossas atenções. O nosso olhar tem que estar para Jesus, que suportou tudo e chegou até a cruz e morreu em nosso lugar, morreu em nosso favor, para que a gente pudesse ter uma vida diferente, uma vida melhor, uma vida transformada por Ele, para a glória do nome dEle. Vimos também que é essencial para nós termos uma atitude de humildade diante das coisas que estão acontecendo. Vimos o que Paulo falou para Filipenses. Paulo estava preso e ele escreve essa carta para a igreja de Filipos, para os filipenses, e ele fala para essa igreja: façam tudo sem reclamação, façam tudo sem reclamar. E aí a gente vê que desses momentos de dificuldade, de angústia que nós estamos passando, a gente começa a reclamar de um monte de coisa. Mas quando nós olhamos para isso, olhamos para Jesus Cristo, olhamos para o exemplo que Ele fez, o exemplo que Ele foi deixar na cruz e deixou para nós e vive hoje ao lado de Deus Pai, Ele teve uma atitude de humildade, uma atitude de considerar os outros superiores e viveu para a glória do nosso Deus Pai. E assim nós também devemos viver. E hoje, para encerrar, nós queremos falar sobre
O que é essencial para nós? É essencial para nós a graça de Deus. Se a gente parar para pensar, quantos anos, de repente, você tem de igreja? Quantos anos você está no Evangelho? Quantos anos você participa de uma igreja, participa de uma comunidade? Quantas vezes você já leu a Bíblia, por exemplo? Quantas vezes você já leu a Bíblia do início ao fim? E quantas vezes você já leu lendo um livro ali, outro livro cá, outro livro acolá? Quantas vezes? E talvez a gente possa pensar assim, poxa, eu já estou na igreja há tantos anos, já li a Bíblia várias vezes, e o básico de pessoas que já estão na igreja há tanto tempo, as pessoas que já leram a Bíblia tantas vezes, talvez o básico a gente possa pensar assim, poxa, o básico de amar a Deus e amar as pessoas, isso eu tenho, isso eu posso fazer. Eu amo a Deus e amo as pessoas, eu estou vivendo a minha vida naturalmente, estou vivendo a minha vida muito bem, muito tranquilo. E aí então vem o Covid-19, vem o coronavírus, vem essas coisas, e aí parece que tudo isso foi posto à prova. Os tantos anos de igreja foi posto à prova. Tantas vezes que nós lemos a Bíblia foi posto à prova. Porque durante esse período que nós estamos vivendo, talvez não fosse preciso nem muito esforço para a gente ficar preocupado com alguma coisa. Talvez nem fosse necessário tanto esforço assim para a gente se ver em um estado de preocupação e não num estado de confiança em Deus. Diante de tudo isso, talvez nem muito esforço a gente teve para fazer, e a gente, quando para olhar, a gente já está criticando em vez de amar. Durante essa crise que nós estamos enfrentando, talvez a gente nem teve tanto esforço assim para agir como Israel, lá no Egito, saindo do Egito, no deserto, o povo de Israel resmungando. Será que a gente não teve atitudes dessa durante esse período de crise que nós estamos vivendo, mas pela graça de Deus já estamos superando e já vamos passar por isso em nome de Jesus? E aí a gente para ver, será que tem valido, então, os anos de igreja que nós temos? Será que tem valido a quantidade de vezes que a gente lê a Bíblia? Porque nesses momentos a gente se preocupou mais em vez de confiar mais. A gente criticou mais em vez de amar mais. A gente agiu como Israel, murmurando, em vez de confiar no nosso Deus. E pode ser que desde o início dessa crise que nós estamos passando, pode ser que os seus pecados, os nossos pecados estejam acumulando cada vez mais desde março de 2020, quando estourou tudo isso. Mas, por mais que os seus pecados estejam acumulando desde 2020, você tem uma oportunidade para fazer isso hoje, de pedir perdão pelos seus pecados. Se você tem mais criticado em vez de apoiado alguém, ou em vez de amar alguém, se você tem mais se preocupado em vez de confiar, entregue isso agora diante de Deus. Porque quanto mais tem pecado, sim, os seus pecados podem estar se acumulando, mas se a gente apresenta diante de Deus, a gente coloca isso diante de Deus, a gente pode ter uma verdade que está em Romanos, capítulo 5, versículo 20. Romanos capítulo 5, versículo 20, diz o seguinte para nós: a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas, à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Então, se desde março de 2020 tem se acumulado pecados na sua vida, a graça de Deus se torna ainda maior. Por isso que a graça é essencial para nós. E a graça, ela não é uma carta aberta ou um alvará para você fazer o que você bem entender da sua vida, para você cometer todo tipo de pecado. Não, como nós estamos vendo nos nossos estudos de quarta-feira, a graça é o poder de Deus para você vencer o pecado. Porque quando você entende a graça de Deus, o amor de Deus maravilhoso por você, o amor de Deus que nos torna justos diante de Deus, que quando Deus olha
para nós, ele vê a cruz de Jesus Cristo, onde nós somos perdoados, onde nós somos amados, onde nós somos recebidos diante de Deus. A graça se torna o poder de Deus para nós vencermos os pecados, vencermos as coisas ruins que nós insistimos em fazer. Então, se o seu pecado tem se acumulado, peça perdão a Deus nessa noite, peça perdão a Deus nesse momento que você está assistindo esse nosso vídeo, porque à medida que o pecado aumenta, a graça se torna ainda maior. E durante esse período de crise, pode ser que você tenha cedido à raiva. Pode ser que você tenha pensado, meu Deus, mais um decreto, meu Deus, mais um abre e fecha, meu Deus, mais uma coisa que está dando errado, eu estou agoniado, eu não aguento mais, eu estou com raiva, eu já não sei mais, não consigo mais suportar essa pessoa aqui, eu não consigo mais, eu estou com raiva. E aí você pode resmungar dessa situação. Mas nós temos um conselho bíblico para você que está baseado em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte para nós: mas, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Seja a atitude que você esteja cometendo, que se está te afastando de Deus, se está fazendo com que você tenha raiva, tenha ira, tenha ódio no seu coração, o conselho bíblico é bem claro para nós. Mas, se confessamos nossos pecados, basta confessar o seu pecado diante de Deus. Apresente o seu pecado diante de Deus e peça perdão, confesse, porque nosso Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pode ser também que durante todo esse período que nós estamos vivendo, a gente pode admitir, mesmo que de forma tímida, a gente pode até admitir, Deus, eu tenho fé no Senhor, mas eu estou com medo. Mesmo assim, a Bíblia também tem um conselho para nós. Isaías 53, versículo 6, fala o seguinte para nós: todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Por mais que no meio dessa caminhada, de repente, a gente possa seguir os nossos próprios caminhos, e muitas vezes o nosso próprio caminho é um caminho de pecado, é um caminho de medo, é um caminho de querer fazer conforme a nossa própria vontade, conforme o nosso bem-querer. Deus levou sobre si todos os nossos pecados. Então, confesse diante de Deus agora o que tem feito de errado, o que não tem dado certo nesses momentos de crise, porque Deus está aqui para te ajudar. Mesmo que você esteja com medo, mesmo que você esteja com temor das coisas que estão acontecendo, coloque isso diante de Deus agora. Senhor, eu estou com medo, me ajude a confiar, me ajude a acreditar. Efésios, capítulo 2, versículo 8, também nos dá esse conselho maravilhoso. Vocês são salvos, essa afirmação maravilhosa: vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Porque de tudo isso que nós estamos fazendo, de tanta coisa errada que a gente comete, de tanto pecado, de tanto vacilo, de tantas coisas que nós fazemos, Deus poderia muito bem falar, ou a gente poderia expulsar Deus da presença, ou da nossa presença, ou da gente não estar mais presente diante de Deus, mas esse versículo nos mostra, pelo contrário, que a gente é salvo pela graça. E isso não vem de nós, é uma dádiva que Deus nos dá. A gente poderia muito bem expulsar completamente Deus das nossas vidas, pelas nossas más atitudes, pelos nossos maus comportamentos, mas a salvação, ela é uma dádiva de Deus, não vem de nós. Basta a gente se arrepender dos nossos pecados, colocar a nossa vida diante de Deus, que Deus nos perdoa. E de tudo isso que nós estamos falando, de tantas coisas erradas que nós fazemos, Deus poderia muito bem
falar assim, quer saber, eu vou acabar com tudo isso, eu vou fazer um novo povo, eu vou criar uma nova nação, eu vou fazer tudo de uma forma diferente, mas Deus nos escolheu. Êxodo capítulo 34, versículo 6, fala o seguinte: o Senhor passou diante de Moisés, proclamando: Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para irar e cheio de amor e fidelidade. Ele é um Deus cheio de compaixão e cheio de misericórdia. Por mais que durante essas crises que nós estamos enfrentando e que às vezes faz a gente viver crises na nossa vida, Deus não nos abandonou, Deus não nos desamparou, Deus não nos deixou sozinhos. Por isso que a graça é essencialmente o que nós precisamos. A graça é o que nós precisamos para nós vivermos esse momento conturbado que nós estamos passando. A graça é essencial para a nossa vida. Por isso que, felizmente, através de Jesus Cristo, através da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a graça é exatamente o que nós já temos. Nós precisamos da graça e nós já recebemos a graça de Jesus. A graça do nosso Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, novamente, Efésios capítulo 2, versículo 8, e nós vamos encerrar a nossa reflexão lendo novamente esse texto. Gostaria que você lesse comigo aí na sua casa, acompanhasse comigo, pudesse falar em voz alta também, acreditando nesse versículo. Vamos ler junto comigo. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Agora, muda o vocês e fala de uma forma pessoal. Eu sou salvo pela graça. Vamos lá, vamos falar junto. Eu sou salvo pela graça por meio da fé. E isso não vem de mim, é uma dádiva de Deus. Creia nisso, você é salvo pela graça mediante a fé. Nós precisamos da graça de Deus para enfrentar o que nós estamos enfrentando. E a graça de Deus é o que nós temos. O que Jesus conquistou lá na cruz foi por nós, é direito nosso, é herança nossa, e nós podemos viver isso. Então, aceite a graça de Jesus, é uma maravilhosa graça, é uma graça que faz com que, onde o pecado exista, possa superabundar a graça se torna ainda maior, não para que a gente continue pecando, mas para que a gente vença o pecado, para que a gente tenha esperança no amanhã melhor, para que a gente creia em que sim, dias melhores estão muito perto de nós, por causa da graça do nosso Deus. O nosso Jesus conquistou essa graça na cruz por você. Então receba essa graça, viva essa graça que te ajuda a acordar todas as manhãs e acreditar, eu confio no Deus da esperança, que vai me dar um dia melhor hoje, para a glória do nome dEle. Que Deus te abençoe. Que a maravilhosa graça do nosso Jesus te alcance nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por cada um que assistiu o nosso culto nessa noite, participou com a gente nessa noite. Abençoe a vida de cada um, ó Deus, em nome de Jesus. E que possamos viver uma semana extraordinária e abençoada, para a glória do teu santo nome. Nós oramos, gratos a ti, em nome de Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Jesus alcance você e que você viva isso todos os dias, para a glória do nome dEle. Amém? Deus te abençoe. Uma ótima semana. Amor
a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu.